e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe. A paz do Senhor, meus queridos, minhas amadas. Estamos no momento do nosso devocional de todo dia, né? Momento que nós tiramos para ler a palavra do Senhor, alimentar a nossa alma e o nosso espírito, né? Que Deus venha abençoar a cada um que está nos ouvindo, que tem acompanhado juntamente conosco, que o Senhor venha derramar uma bênção especial sobre a vida de cada um. E estamos lendo o livro de Números. Hoje nós vamos ler o capítulo 28, 29 e o 30. Capítulo 28, o holocausto perpétuo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta do manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, mas oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano sem mancha cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã e como a sua libação. O aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. As ofertas nos sábados, nas luas novas, na Páscoa e no dia das primícias. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. Holocausto é do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para 1 bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para 1 carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para 1 cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 bezerro, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também 1 bode para a expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no 1º mês, ao 14º dia do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No 1º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha, misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 bezerro e 2/10 para 1 carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1/10, para cada um dos 7 cordeiros, e 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã,
que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festas das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, e a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite. 3 décimas para um bezerro, 2 décimas para um carneiro, para cada cordeiro 1 décima, para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares. Os oferecereis, ser-vos-ão eles sem mancha, com as suas libações. As ofertas na festa das trombetas. Capítulo 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á um dia de jubilação. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis, mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para a expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações. As ofertas nas festas solenes. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, para cada um dos 13 bezerros, 2 décimas para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e para um cordeiro 1 décima, para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E no 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros. Aqui está no 3º, versículo 20. Aqui está no 3º dia, aí está no 4º. Versículo 20.
Ah, não, tá no terceiro dia. Tá, deixa eu Eu ler li aqui o errado. 20, aí você leu o 21. Ele errado. E no terceiro dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. Pronto. E as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação, e no quarto dia 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no quinto dia 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e sua libação. E no sexto dia 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sétimo dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia tereis dia de solenidade, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação, estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. A lei acerca dos votos das mulheres, capítulo 30. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Também, quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e o seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações, com que tiver ligado a sua alma, não serão válidos. Mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhos vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos ou dito irrefletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela, no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas,
Se seu marido lhe vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. 9, gente. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com o que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou legou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido ouviu e se calou para com ela, e lhe não vedou, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido os anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhos anulou, e o Senhor lhe perdoará todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma. Seu marido confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado lhos tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhos anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Amém. Por hoje são esses 3 capítulos. Como eu já disse no começo, que Deus venha abençoar a cada um que nos acompanha, que tem ido juntamente conosco, e o Espírito Santo esteja iluminando, ajudando, dando compreensão e ajudando a cada um de nós, a pôr em prática, a viver a palavra de Deus. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Paizinho, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Obrigada, Senhor, pelo sol, pela chuva. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos. Mas principalmente, Senhor, obrigado pela Tua proteção e a Tua presença conosco. Senhor, neste dia nós queremos Te agradecer por ter enviado o Seu Filho amado para morrer por nós. E hoje, Senhor, nós sabemos para onde estamos caminhando, meu Deus, na eternidade. Muito obrigado, Senhor, pela nossa salvação, Paizinho. Que muitas vidas, meu Senhor, venham reconhecer que só Jesus é o caminho. Deus bendito e amado, abençoa, Senhor, a nossa terra, abençoa a nossa região, nossa cidade, nosso estado, o nosso país, a nossa nação. Abençoa, Senhor, todas as nações da terra, meu Deus. Que o homem, Senhor, venha, Senhor, se arrepender, Senhor, dos seus maus caminhos e se volte para Ti, Paizinho. Deus bendito e amado, abençoa os missionários nos 4 cantos dessa terra. Seja com seus filhos, providenciando todo o necessário, livrando, Senhor, todos os males, livrando das perseguições, das calúnias, meu Deus, das ciladas do inimigo. Deus bendito e amado seja com os teus servos, fortalecendo-os a cada amanhecer, renovando as suas forças, Senhor, e alegrando os seus corações. Paizinho querido e amado, fica conosco. Todas essas coisas nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.